Porque se a alma é eterna, ocorre um julgamento no final. Uma vez que você morreu do teu corpo, você deixa o teu corpo, você vai habitar com Deus ou vai ser sentenciado ao inferno, porque há um julgamento após isso. Do mesmo modo, porque se a alma é imortal, o seu corpo vai perecer, a Bíblia chama a morte como um sono constantemente, o sono da alma. E por fim, se o salário do pecado é a morte, por que há em tese um tormento eterno? Primeiramente, eu tenho essa pergunta: se o pecado que a gente comete, ele não é infinito, por que a recompensa para essa ação seria infinita? Entenda que o pecado, quando nós pecamos, é uma ação finita. Ou seja, você cometeu o adultério, você traiu, você mentiu, você assassinou, é algo finito, é algo que tem um início e um fim. Porque a recompensa seria infinita, uma vez que o salário do pecado é a morte e não o sofrimento eterno. A Bíblia deixa claro que uma vez que você pecou, você está passível de sofrer uma segunda morte. Então, não seria injusto, não teria esse dilema moral de injustiça. Quer dizer, por pior que a pessoa seja, se ela pecou, seria justo essa pessoa sofrer por toda a eternidade? Eu acho que cabe essa indagação. Segundo ponto, você deve conhecer que um dos atributos de Deus é a eternidade, é ele ser eterno. Se a nossa alma, portanto, é imortal, por que Deus é chamado de imortal, de eterno? Qual seria a distinção dele com relação a nós, uma vez que nós também seríamos eternos? A nossa alma não poderia ser destruída ou nunca iria ser destruída. Então tem este ponto também que a gente pode levantar, uma vez que a imortalidade é algo já inato da nossa alma. De que modo Deus é chamado de eterno? Como uma pessoa ímpia viveria eternamente? Eu gosto muito daquela analogia que o Rodrigo Silva faz, que nós somos peixes, nós vivemos num aquário e Deus é a água. Deus é o aquário, é aquele que nos dá a vida, que nos permanece alimentados de oxigênio, que nos nutre. E sem ele nós morremos. E a Bíblia é ele indicando: olha, permaneça em mim, me obedeça, que você terá vida. Uma vez que o peixe ele é rebelde, ele se rebela e pula para fora do aquário, qual seria a consequência? Que criatura pode existir sem a presença do seu Criador? Esse é um ponto intrigante. E aí a gente tem essa questão do sono da alma, tá? A Bíblia ela cita em diversos trechos que a morte é como um sono. A primeira morte, essa morte que a gente conhece no mundo, no aniquilacionismo, que é o que eu estou pregando para vocês, mostrando, melhor dizendo, esse viés, uma vez que o mortalismo é muito mais propagado e difundido e tem influências pagãs, tá? Procurem ao longo da história, não é o meu objetivo nesse vídeo, mas a influência helenística no Império Romano e depois a absorção do cristianismo também pelo Império Romano. Então o cristianismo ele foi modificado ao longo do tempo. Eu não creio que o cristianismo que a gente tem atualmente, especialmente na Igreja Católica, seja o cristianismo da Igreja Católica verdadeira, ou seja, a Igreja universal, afinal católico significa universal. Não creio que seja a mesma igreja dos primeiros séculos, dos pais da igreja, dos apóstolos. Lembra quando Jesus fala a respeito de Lázaro? Ele fala: Lázaro, o nosso amigo, ele está dormindo. E era um eufemismo para a morte. E nessa os discípulos não entendem e Jesus tem que falar: Lázaro morreu. Mais uma vez a Bíblia trata a morte como um sono. Então o aniquilacionismo ele encara desse modo: uma vez que você morre, você não vira um espírito, um Gasparzinho, você não sai por aí, você não vai para o céu, você não vai incorporar em médiums, enfim. Você morreu. O que resta espiritualmente são os demônios, são os anjos. Uma vez que você morre, você entra num sono. Quando você dorme num sono, você não percebe as horas passando. Por vezes você prega os olhos ali às 10 da noite, acorda às 6 da manhã e você nem se deu conta que aquele tempo todo passou.
Pois bem do mesmo modo o aniquilacionismo encara o sono da alma. Você morreu, vai ser bem como a Bíblia diz também, como um piscar e abrir de olhos, um fechar e abrir de olhos. Você fecha teu olho, depois que você morreu, você abriu, você foi ressurreto para o julgamento. E por falar em julgamento, esse é o outro ponto que não faz sentido no imortalismo. Uma vez que você morreu, você adentrou o céu ou adentrou o inferno, dependendo do que você escolheu nessa vida. Você vai ser chamado para um segundo julgamento, porque a Bíblia deixa claro que no retorno de Jesus, na segunda vinda, haverá um julgamento onde todos serão julgados. Então pensa, um spoiler, você foi para o céu e aí interrompe, você está vivendo na graça, ela interrompe, você volta porque você tem que ser julgado, sendo que você já sabe que o teu futuro é o céu, então você passa pelo julgamento, aí sim você vai para o céu, dessa vez com um certificado. Então note que não tem sentido, a Bíblia não dá esse respaldo para que a sua alma já siga para um percurso e de repente ela seja julgada novamente. A Bíblia deixa claro que após a primeira morte haverá o julgamento e aí terá a possibilidade da segunda morte que ela fala. E morte aqui eu encaro como aniquilacionismo. A visão aniquilacionista crê desse modo. E aí muita gente objeta perguntando, mas não tem então um castigo proporcional ao que aquela pessoa cometeu? E a resposta é sim. Nós cremos que após a morte da pessoa, ela vai sofrer de modo condizente ao que ela cometeu e após isso ela será destruída, ela não vai ficar vivendo eternamente ali sendo espetada por Satanás, que a propósito é outro erro bíblico, outro erro de exegese teológica, enfim, que foi difundido. Satanás, bem como todos os ímpios, vão sofrer no inferno. Não existe esse negócio de ele ser o rei do inferno, é o local de castigo dele também e de destruição. Então, entenda que não há algum respaldo bíblico para isso também, para esse sofrer eterno, não faz sentido, a parte proporcional não é boa, enquanto a eternidade aí sim faz sentido, uma vez que a Bíblia deixa explícito que os salvos habitarão para sempre com corpos gloriosos, então a ressurreição ocorre no corpo, o que vai entrar no último tópico desse vídeo, que é com relação a que somos espírito e não que nós temos um espírito. Você cresce aprendendo que você tem o teu corpo e dentro do teu corpo habita o teu espírito. Então são duas entidades diferentes que se unem para você estar aqui de um modo material e imaterial, vamos dizer assim. E aí, após a morte, os imortalistas creem que o material se foi e o imaterial é a tua consciência e vai continuar por aí. Mas qual seria a lógica disso, uma vez que é dito na Bíblia que na ressurreição nós seríamos justamente ressuscitados com corpos gloriosos. Então, corpos que não mais sofreriam o dano que a gente sofre por conta do pecado nesse mundo. Então, se era tão mais fácil a gente viver com uma alma intangível, uma alma, ela não perece, ela não recebe pancada, por que a gente não vive a eternidade com uma alma? Por que a gente necessitaria do nosso corpo para vivermos na Nova Jerusalém, no céu, na eternidade? É um questionamento muito válido, você não acha? Lá em Gênesis é descrita a formação do homem, e o homem é feito do pó da terra e é soprado nele fôlego de vida. Então nós não temos um espírito. A junção do material com o imaterial faz a gente nos tornarmos espírito. Nós nos tornamos espírito através dessa junção do material com o imaterial. Então a vertente aniquilacionista não crê que você vive sem ter o teu corpo, bem como você não vive sem ter o sopro de fôlego de vida que vem do Criador. Então nós somos uma junção, nós somos um só organismo integrado por espírito e por matéria pelo corpo, e isso é descrito desde Gênesis. Só para finalizar esse vídeo, então, eu vou citar algumas passagens corroborando com o que eu já expliquei aqui nesse estudo. E a gente tem Mateus 10, 28, onde tem: temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Então fala da destruição da pessoa após o julgamento e ser considerada ímpia. Em Malaquias 4:1, todos os soberbos serão como restolho. Em Ezequiel 28:18, te reduzi a cinza. Então o termo utilizado nessas passagens
ele pode apresentar essa visão dúbia, porque sim, o termo ele pode significar um período de tempo ou eternidade, dependendo do contexto. Não há como fazer uma interpretação com base só nesses 3 versículos que eu apresentei, diante de tantos outros que tem na Bíblia que indicam uma destruição do pecador após ser julgado como ímpio. Então pensa comigo, meu amigo, se a pessoa morreu e foi ressuscitado, ou a alma foi direto pro inferno, o chamado inferno, para ficar para sempre sendo atormentada, qual é o sentido de Jesus ter falado a respeito da segunda morte? Não existe uma segunda morte. A gente tem 1 Coríntios 15, 26, onde fala que o último inimigo a ser destruído é a morte. Quando a morte foi destruída, uma vez que a pessoa fica num tormento eterno. E aqui eu não estou dizendo que está tudo resolvido, que eu bati o martelo, há sim uma discussão acerca disso. Mas o que eu quero apresentar para vocês é o que não é apresentado. O que é apresentado geralmente no meio teológico, na maior parte das congregações, das igrejas cristãs, é que nós temos uma alma, que ela é imortal, que após a morte você segue para algum lugar. E como eu já disse, procurem, vão a fundo nisso, que a influência grega com relação a isso é muito grande. O cristianismo ele passou, infelizmente, por deturpações dos seus significados ao longo dos séculos, mas na Bíblia, felizmente, a gente tem o que se cria nos primeiros séculos, o que se cria no Antigo Testamento e o que é mais plausível quando você faz uma leitura fria, e eu te convido para você ler a Bíblia com essa visão aniquilacionista na cabeça. O que faz mais sentido é a visão do aniquilacionismo bíblico. Então, se você faz uma boa análise aqui, você resolve muito problema que a teologia imortalista deixa em aberto. Graça e paz, meus irmãos. Se tem alguma dúvida, comenta aí nos comentários, oferece o teu ponto de vista, também se inscreve nesse canal. O canal novo está começando, se vocês puderem ajudar, eu fico muito grato para a gente espalhar o evangelho, a defesa da fé, apresentando o que eu vejo pouco ser difundido, sempre trazendo um embasamento e uma coerência através da exegese bíblica. Graça e paz, meus irmãos, eu fui!